Esse documentário eles vai nos convidar a fazer uma viagem no tempo, né? Para desvendarmos como a coragem de um homem e a riqueza cultural de um povo se entrelaçaram para forjar um legado que transcende gerações. Resgatar a história de Dr. Afonso Pavy é mais do que narrar uma trajetória de um indivíduo. Ela é reviver a essência de um povo que, através de suas lendas e memórias, construiu um patrimônio imaterial e inestimável. Tem um ditado que ele diz o seguinte, que o homem é do tamanho da sua pegada. E Dr. Afonso Pavy, ele foi um gigante em tudo que tem conhecimento aqui sobre a sua trajetória. O Dr. Afonso Pavy, ele nasceu na França, na cidade de Amiens, em 1868. Quer dizer, na época em que a França era governada pelo imperador Napoleão III. Ele fez seus estudos primários lá em Amiens e, quando jovem, ele se dirigiu para Paris para estudar medicina e fez o curso de medicina durante 6 anos na maior universidade da época, que era a Universidade de Paris. Quando ele se encontrava no 6º ano de medicina, quer dizer, logo antes dele defender sua tese para ter seu diploma final de médico, ele foi assistir uma peça de teatro em Paris, na Opéra de Paris. E lá ele ficou conhecendo a artista principal, que chamava Mademoiselle Claude. Ele ficou a artista famosíssima, a artista principal da peça de teatro, e ocorreu uma paixão imediata entre os dois. E por causa dessa paixão ele resolveu deixar tudo e vir atrás dessa atriz aqui para o Brasil. Ele fica por um tempo se relacionando com ela, até que o dinheiro, a fortuna dele acaba, o romance também vai acabar, e por causa dessa desilusão amorosa, ele decide ficar aqui no Brasil com vergonha de voltar para a França, de falar que fracassou, que acabou com toda a fortuna da família por causa dessa paixão que ele teve. Então ele resolve ficar aqui no Brasil. E então ele começa a trabalhar no Rio, na livraria, como editor ali, devido ao seu autoconhecimento, né, de literatura e do francês. Mas isso ele fica mais ou menos 1 ano só no Rio, e na época está ocorrendo a construção da estrada Bahia-Minas. E tem um engenheiro holandês, Hans, que fica conhecendo ele, admira muito a cultura dele e o convida para adentrar com ele no sertão mineiro, no Vale do Mucuri, para construir essa estrada de ferro. E ele vai junto, né? Mas não se identifica como médico. E esse engenheiro holandês, ele se casou-se com a jovem brasileira, e ela justamente dentro lá da mata, junto, essa mata Mucuri na época era toda cheia de índios, né, das várias tribos indígenas, e ela então entra em trabalho de parto, e um parto difícil, que era uma mulher nova, primeiro filho. Aí o Pavy tem que se revelar, e diz que ele era médico e faz o parto dessa menina, dessa moça, e nasce a criancinha muito pequena, né? E ele faz ela ser amamentada por uma índia, tanto que inclusive a tribo principal chamava tribo Pojexá. E a menina passa a ter esse nome em homenagem à tribo, essa filha desse engenheiro holandês. Bom, eles terminam a estrada, chega em Teófilo Otoni. Quando chega em Teófilo Otoni, a fama dele já chega antes dele, que ele era um médico bondoso, extremamente competente, de origem francesa, e ninguém sabia mesmo por que ele estava ali. E
A partir disso aí, ele vai ficando aqui na região, vai trabalhando, as pessoas vão conhecendo o serviço dele. Ele é considerado um médico extremamente competente, muito bondoso também. E com isso ele acaba descobrindo que estão precisando de um médico em Capelinha. Então, por volta de 1900, ele vai chegar lá em Capelinha. Em Capelinha ele vai conhecer a esposa dele, 1903, vai casar, vai ter os filhos dele e vai ficar lá em Capelinha durante um período de 10 anos aproximadamente em Capelinha. Ele vai ajudar a fundar a fundação hospitalar da cidade, vai prestar milhares de atendimentos, vai ajudar muitas pessoas. Ele começou de novo a ter contato, primeiro com os franceses lá do seminário, os padres lazaristas, e começou de novo a entrar assim, em contato com a França, né? E começa então a fazer medicina em Capelinha, né? Ele constrói uma farmácia. Até que em 1910 ele decide deixar a Capelinha e vem para Itamaratiba. Em 1911 ele se instala aqui, e aqui em Itamaratiba é que ele vai viver a maior parte da vida dele, construir boa parte da história dele também. Aqui em Itamaratiba, ele vai continuar com esses atendimentos, ele vai desenvolver uma série de experimentos aqui, vai fazer cirurgias, vai fazer tratamento do câncer, ele vai fazer exames médicos que eram muito complexos naquela época, mas ele conseguia fazer, ele vai trocar correspondências. Ele abandonou sua profissão para encontrar sua missão na Terra. Eu creio que o seu destino não era trabalhar em grandes cidades, em grandes centros. Ele saiu de Paris, passou por Rio de Janeiro, duas grandes cidades na época, em meio à escassez generalizada. Isso mostra que sua obra ela deveria ser escrita aqui conosco. Tudo que ele passou parece que foi por providência divina. Perder o pai na adolescência, abandonar sua profissão para viver um amor desastroso foram necessários para que hoje a gente conte o seu extraordinário legado. Olha, falar do médico Dr. Afonso Pavy é uma grata alegria, uma grande satisfação, primeiro porque foi um homem que amou profundamente Itamaratiba, né? E seu legado vai muito além da medicina, né? O Dr. Afonso Pavy é aí reconhecido como um ícone da moderna medicina no estado de Minas Gerais. E particularmente para a gente itamarandibano, nós ficamos muito orgulhosos, né, da sua história, do seu legado, porque escolheu Itamarandiba, né, para uma das suas missões humanitárias, né, porque eu considero que o exercício da medicina aqui no Vale do Jequitinhonha, especialmente em Itamaratiba, o contato, né, com as vulnerabilidades, né, do município, atendendo a região. De novo ele instalou sua farmácia aqui e começou a tratar os pacientes. Primeiro numa casa muito simples, foi melhorando, ela foi se transformando na Santa Casa, né, até transformar-se num grande hospital de mais de 180 leitos que atingia toda a região. Itamaratiba passou a ser o centro médico de toda a região. Eu passei a conhecer mesmo o Dr. Afonso, eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Por quê? Porque minha avó, Memeca, chamava América Augusta Campos, tinha apelido de Memeca, era chefe da enfermagem dele, na Santa Casa, e ela era também parteira na maternidade. De forma que era uma pessoa de extrema confiança dele. E toda avó sempre gosta de estar mexendo com os netinhos e tal. Então ela me levava todo dia que ela ia lá na Santa Casa, no horário que ela tinha que ir, ela me levava com ela. E lá então eu fiquei conhecendo o Dr. Afonso. Eu com 5 anos de idade. E via aquela labuta dele lá, aquela tremenda toda. E fui me acostumando com ele lá, mas ele não tinha tempo para brincar com aquilo, simplesmente passava a mão na cabeça da gente e tal, e era isso mesmo. Mas eu passei a admirá-lo desde os 5 anos, porque eu não via ele parado hora nenhuma. Ou ele estava olhando doente, ou ele estava olhando lá na maternidade, ou ele estava tratando da administração
da Santa Casa e da maternidade, coisas da administração, etc. Tal, de forma que não parava. Aqui em Tamarandiba ele continua desenvolvendo o trabalho dele a partir de 1911. Ele vai criar inclusive um grupo de mulheres enfermeiras que ele chama de Damas da Cruz Vermelha. Ele vai ensinar para essas mulheres como prestar esse atendimento em enfermagem, esses primeiros socorros, como auxiliar ele nas cirurgias, nos tratamentos que ele fazia, nos procedimentos que ele fazia. E ele vai pegar muitas mulheres que são mulheres humildes e que já tinham aquele conhecimento popular, que faziam os chás, que eram as parteiras, que eram as benzedeiras, e ele vai incorporar essas mulheres no grupo de profissionais que vão trabalhar com ele, essas Damas da Cruz Vermelha. Inclusive, essas Damas da Cruz Vermelha, elas dão nome a algumas ruas aqui da cidade, como a Dona Otília, que era uma delas, Dona Memeca, assim, a Abié. Então, elas acabaram tendo essa inclusão. E o Pavio vai tratar de um assunto que é tão discutido hoje, há quase 100 anos atrás, que é incorporar as mulheres no mercado de trabalho e valorizar as mulheres. Então, isso mostra também que ele tinha uma visão muito além do tempo que ele vivia. Não só nessa questão do conhecimento, da medicina, mas também nessa questão de inclusão, que as mulheres estão lutando por espaço no mercado de trabalho até hoje, e ele já fazia essa inclusão há mais de 100 anos atrás. E atingia todo mundo. A Santa Casa tinha lá as enfermarias, então ele olhava tudo direitinho ali e tal, e se dedicava mesmo à medicina, e não tinha tempo, ele era sempre correndo para lá, para cá, tal. Mas eu passei a admirar. Depois eu passei, o doutor Afonso tinha o consultório dele na farmácia. O consultório dele era na farmácia, de forma que ele atendia o pessoal lá, dava receita, e o Franklin Ribeiro da Cruz era o farmacêutico. Passava para ele a receita, ele então manipulava os remédios numa cápsula. Era um comprimido grande, ele punha ali dentro coisa para a pessoa tomar. De acordo com a receita do doutor Afonso. E é interessante que essa rua aqui que nós estamos, na rua Tiradentes, aqui em frente está a casa dele, e ele tinha várias outras casas que ele comprou aqui. E essas casas eram ocupadas pelas famílias dos pacientes que vinham de fora. Eles ficavam hospedados aqui nessa rua, enquanto seu familiar estava sendo tratado da Santa Casa. E ele voltou a estabelecer contatos com a França e a receber tudo que existia de mais moderno na medicina francesa, principalmente através de Victor Pochet. Victor Pochet foi seu colega de infância e quem o estimulou a estudar medicina também. E Victor Pochet transformou-se no maior cirurgião francês, o maior cirurgião de Paris, né? Várias coisas originais em cirurgia abdominal foram feitas por esse médico, Victor Pochet. Até hoje ele é extremamente famoso na história da medicina francesa. E, inclusive, o Victor Pochet fala que enquanto Pavio estava aqui em Minas Gerais, numa cidade muito pequenininha, sem reconhecimento, atendendo as pessoas muitas vezes sem cobrar, ele estava tendo a glória lá na França, sendo reconhecido como um dos maiores médicos do mundo. Inclusive, o Victor Pochet era reconhecido nessa época nos Estados Unidos. E ele falava sempre para o Pavio nessas correspondências que o Pavio estava perdendo a oportunidade de ser famoso e rico também, assim como ele era. Mas o Pavio preferiu ficar aqui e atender as pessoas aqui. Inclusive, nessa época, o Pavio tem alguns artigos dele publicados em uma revista médica lá da França, por incentivo do Pochet, né, do Victor Pochet, e as pessoas, apesar dessa distância de onde o Pavio vivia aqui no interior, elas sabiam daquilo que ele fazia e da competência dele. Só que, é como o Pochet falava, ele não teve a fama e o reconhecimento que ele, Pochet, teve. Inclusive, o Victor Pochet dá nome a ruas lá de Amiens, onde o Pavio nasceu, de Paris também, e o Pavio ele não tem esse reconhecimento na França que o Victor Pochet teve, e o Pochet considera que ele é discípulo do Pavio. Então, para entender essa grandiosidade e essa importância do trabalho do Pavio. Então, esse contato com Victor Pochet fez com que ele tivesse acesso a tudo que de mais moderno existia no mundo. O de mais moderno no mundo estava em Paris. E ele recebia todos os medicamentos, toda a aparelhagem de laboratório, inclusive o raio-x, que foi o segundo a existir em Minas. Quer dizer, Itamarandiba teve o raio-x muito antes de Belo Horizonte.
Na verdade, quando Papavi começou a atuar em Capelinha aqui, Belo Horizonte nem existia ainda, né? E com isso ele foi ficando cada vez mais conhecido, mais famoso. Ele voltou então a estabelecer todo contato com sua família na França e a receber tudo que era de mais moderno na França, na medicina francesa. Ele tinha contato com o Instituto Pasteur, né, com o Instituto do Rádio na França, tanto que a radioterapia, o uso de um radioisótopo para tratar o câncer, foi a primeira vez utilizado no continente americano, aqui em Tamarandiba, aqui na nossa antiga São João Batista, né? E tudo, o laboratório mais moderno, e tudo que ele fazia com extremo rigor científico. Ele tinha aqui, por exemplo, uma mesa de raio-x que veio para ele da França. Essa mesa, ela veio importada, né? Veio por navio. Aí quando chegava em determinado ponto, ela vinha no lombo de burro. Lá de Belo Horizonte para cá, por exemplo, esses equipamentos levavam 15 dias para chegar e vinham no lombo de burros. Quando era um equipamento muito grande, vinha em carro de boi. Mas só o trajeto de Belo Horizonte até aqui levava 15 dias. E toda essa estrutura que ele montou aqui, os equipamentos vindos da França. Aqui ele não era apenas um médico, ele era um médico, ele era um político, ele era um ativador cultural. Ele fundou aqui uma companhia de teatro que representava as peças mais famosas de Paris, né? E o dinheiro dessas peças de teatro era revertido para a construção da Santa Casa. Fundou aqui a banda de música e instalou pela primeira vez a luz elétrica aqui em Tamarandiba, na década de 20 ainda do século passado. Nenhuma cidade da região tinha luz elétrica, ele instaurou aqui a luz elétrica e mesmo para fazer funcionar seus aparelhos, principalmente o raio-x, ele precisava da luz elétrica e não tinha. Então ele pegou esse córrego São João Batista, represou e fez a primeira hidrelétrica aqui em Tamarandiba. Ele trouxe a França para Itamarandiba, né? Então ele era uma pessoa cosmopolita, né? Mantinha o contato, né? Não só com a academia, né, de medicina lá na França, trazendo os avanços, né? Uma pessoa que a gente sabe que ele documentava tudo, né? Então, assim, dos avanços da medicina na época, também desenvolvia suas pesquisas, mas também ele estava antenado com a comunidade que estava inserida, né? Então, ele queria também que Itamarandiba acompanhasse os avanços, né, civilizatórios, o desenvolvimento. Ele incentivava que crianças tivessem aulas de música, aulas de piano, por exemplo, ensinava as crianças a tocar piano, tinha essas festas, todo mundo podia participar e fazia uma integração dentro da sociedade, que às vezes as pessoas eram pobres, não tinham acesso a esse tipo de entretenimento, que era considerado entretenimento só dos ricos na época. Ele possibilitava que as pessoas, de um modo geral, tivessem acesso a isso também e continuava fazendo seus atendimentos. E o mais interessante disso é que as pessoas, elas tinham no Dr. Afonso Pavio um grande amigo, porque elas sabiam que seriam atendidas independente de ter dinheiro ou não. Elas iam lá, se tivessem dinheiro seriam atendidas, se não tivessem dinheiro também, elas seriam atendidas da mesma forma. E como o nome dele era um nome difícil para as pessoas pronunciarem na época, elas não falavam Dr. Pavi, elas falavam Dr. Pavio. Hoje eu vou lá no Dr. Pavio para ele me atender. E, inclusive, ele fazia esses atendimentos nas cidades da região, né? Ele distribuía os cartazes, os panfletinhos, falando que ia fazer atendimento nas cidades. Tem histórias muito curiosas nos atendimentos dele, em coluna, por exemplo. As pessoas, quando ele ia fazer atendimento em coluna, elas faziam festa, guardavam presentes para ele, ficavam muito animadas. Que elas falavam assim, hoje é um dia muito especial, o Dr. Pavio vem atender as pessoas aqui na cidade. E ele continuava sempre com essa mentalidade, atendia quem podia pagar, quem tinha mais dinheiro, e quem não podia pagar, ele atendia também, mostrando esse lado bondoso, esse lado solidário e caridoso dele. Ele atende todo mundo, dá remédio ali pro povo, faz tudo. Eu não vejo dinheiro aqui, né? Eu ficava impressionado com isso, sabe? E o tanto que ele trabalhava, né? Nossa, eu ficava, gente, mas o que é isso? Eu falo que esse era o Dr. Afonso, sabe? Agora, ele xingava muito. Quando ia o paciente lá, que ele via que não tinha andado com as recomendações dele antes e tal, ele então xingava demais. Xingava. Então o pessoal estava acostumado com o xingueiro dele, sabe?
O pessoal estava acostumado, tanto que o sujeito saía lá da consulta, perguntava, xingou muito? Xingou um bocado. O último contato que eu tive com a história, com a biografia do Dr. Afonso Pavy, ela misturou muito com a história da minha família. Há um tempo atrás, eu estava buscando informações para poder criar a árvore genealógica da minha família. E foi aí que eu encontrei novamente a história de Dr. Afonso. Meu bisavô, ele veio do Ceará para buscar os garimpos de Diamantina, ele e mais 3 amigos. Parando aqui em Itamarandibá, ele ficou sabendo que a Serra Negra estava dando garimpo. E aí eles foram para lá. Meu avô ficou com a tropa, ele arriava, desarriava e preparava o lugar onde eles iam ficar, e os outros 3 foram procurar esse garimpo. Só que qual foi o problema? Que eles foram e não voltaram. Era para voltar à tarde, mas não voltaram naquele dia. E meu avô ficou sozinho, ele era jovem, adolescente ainda na época, meu bisavô. E aí ele esperou 1, 2, 3 dias e nada, até que ele adoeceu, ficou muito debilitado e precisava pedir socorro. E a única forma que ele conseguiu pedir socorro na época foi sujar a água de um córrego para os fazendeiros ou alguém que estivesse abaixo, saber que tinha algum problema e tentar procurar ajuda. E assim aconteceu. Um fazendeiro, logo abaixo, viu que a água estava suja, olhou na cabeceira, não tinha chuva, então aí ele subiu, mandou um capataz subir rio acima e lá encontrou meu avô, já debilitado, doente. E aí ele pegou meu avô, levou para a fazenda, que logo em seguida foi para a Santa Casa do Dr. Afonso Pavy. E lá ele foi avaliado, foi feito os exames, medicado e diagnosticado. E a doença que ele tinha na época, se não fosse a medicina de Dr. Afonso Pavy aqui em Itamarandibá, certamente seria fatal. Ele tinha o que o pessoal chamava na época de malina, que hoje a gente sabe, a malária, né? Que é uma doença transmitida por um plasmódio do mosquito. O mosquito pica a gente e passa esse plasmódio para nós. O Pavy, ele fez o tratamento do irmão do João Pessoa. Esse João Pessoa era governador da Paraíba e ele foi eleito vice-presidente junto com o Getúlio Vargas em 1930, mas ele não assumiu. Aliás, ele morreu antes, na verdade, durante a campanha. O Getúlio Vargas alega que foi eleito em 1930, que a eleição foi fraudada. Depois o Getúlio Vargas, ele vai comandar essa Revolução de 1930, assumiu o poder, mas o vice dele, que foi morto durante a campanha, o João Pessoa, o irmão dele teria sido tratado pelo Pavy e teve solução. Qual foi o presente que ele deu? Ele mandou importar alguns equipamentos que o Pavy precisava, lá da França, custeou tudo e mandou aqui para Itamarandibá, para que o Pavy pudesse continuar com os atendimentos dele aqui, mostrando que ele era um médico reconhecido aqui no interior de Minas Gerais e também em outras partes do Brasil. A fama dele ela ultrapassava aqui a nossa região. Existem relatos também de que ele era convidado para inaugurar as aulas de medicina em alguns cursos, que ele ia dessas aulas inaugurais pelo grande conhecimento, pelo vasto conhecimento que ele tinha. Ele fazia aqui tratamentos extraordinários, igual esse caso do câncer, do raio-x. E uma coisa curiosa, hoje para nós, por exemplo, Montes Claros é a cidade referência. Na época do Pavy, as pessoas vinham de cidades como Montes Claros para fazer o tratamento aqui. Olha como ele tinha uma estrutura muito avançada aqui, como ele proporcionava esse tipo de atendimento para as pessoas. O terreno da Santa Casa e da Maternidade, que era tudo junto, era enorme, um terreno enorme, muito grande, era muito grande. O que o doutor Afonso fez? Mandou plantar cana naquilo tudo ali. Mandou plantar cana naquela região toda. E naquele tempo açúcar era muito difícil. Muito difícil. Aparecia de vez um açúcar que se chamava açúcar suja, que era fabricado em Turmalina ou Minas Novas, e era a única. No mais, o pessoal usava a rapadura. A rapadura, porque a açúcar era difícil, sabe? O pessoal usava a rapadura. Por isso que ele criou esse grande engenho, esse grande canavial lá, montou um engenho, e nesse engenho ele fabricava a rapadura, não só para a despesa da Santa Casa e da Maternidade, como também, talvez, para vender para um ou outro. E quem tomava conta desse engenho lá era o Coelho. O Coelho era um homem que só tinha uma perna só. Ele
tinha ido tratar com o doutor Afonso teve que amputar a perna dele e ele ficou muito amigo ali e não quis sair da Santa Casa não, quis ficar lá, mas trabalhando, mesmo com a perna só, ele trabalhava. Ele era muito benquisto, o Coelho, muito benquisto pela família do doutor Afonso, pelo doutor Afonso, é claro, pela família dele e por todo mundo. Eu, como era menino, corria lá para o engenho para ganhar uma garapa de vez em quando, né? Que eu ficava, quando minha avó estava lá, eu estava correndo lá, né, todo canto. Sabe como é que criança é, né? Então eu ia para lá para tomar minha garapa, ganhar meu puxa-puxa. Ele fez vir uma moderna máquina fotográfica da França e montou aqui um laboratório fotográfico para revelar. Ele mesmo revelava, na época fazia aqueles daguerreótipos, né? Que eram os negativos, eram aquelas placas de vidro. Ele mesmo fazia tudo isso aqui e ele mesmo no seu laboratório revelava esses vídeos, né, esses filmes. Com o passar do tempo, a saúde dele foi ficando mais frágil, ele foi ficando cada vez mais debilitado. Aí chegou um determinado ponto que ele não conseguia mais atender. Aí por volta de 1947, mais ou menos, ele vai passar os atendimentos que ele fazia para o filho dele, para o doutor José Pavy, que o filho dele tinha formado em 1946. Aí ele já não vai fazer tantos atendimentos mais assim. Quem vai ficar responsável por cuidar, né, do hospital que ele tinha fundado, da Santa Casa e dos atendimentos é o filho dele. Quando o doutor José Pavy formou-se, o pessoal de Tamarandiba foi lá fazer uma visita a ele, pela formatura dele e tudo. Nos atenderam então numa casa que eles tinham ao lado, que tinha uma sala grande. Nossa, eu era rapazinho, mas fui lá também. Toda hora que tinha qualquer coisa do doutor Afonso, eu gostava muito dele, eu ia também. Aí eu fui, eu devia estar aí já com meus 20 anos e tal, eu fui também. Então a sociedade de Tamarandiba foi lá visitar o doutor José Pavy e alguns falaram algumas palavras, etc. e tal, sobre aquilo, sobre a formatura dele, sobre o que ele poderia fazer pela cidade e tal, que isso aqui e tal. Então, no fim, o doutor Afonso Pavy pediu a palavra e falou essas palavras que eu guardo até hoje. As homenagens quem faz ao meu filho José, fazem também a mim. Eu guardo isso até hoje, essa frase dele. Meu nome é Guilherme Sedorf Pavy, eu sou filho de Paulo Pavy e Yolanda Pavy, sou neto do Dr. Afonso Pavy. Ele veio a morrer em 1954 e eu só vim a nascer exatamente 5 anos depois. Eu via muito casos dos meus tios, tias sobre ele e principalmente muita gente também, amigos, né, falando, mais velhos. Em 1971, final do ano, eu fui morar na casa onde ele residiu, com o filho dele, médico, Dr. José Pavy. Assim como o Dr. Afonso Pavy dava a vida pela medicina, o seu filho, Dr. José Pavy, também dava a vida pelos partos, que ele era especialista, e pelo mal de Hansen, que ele trabalhou por 35 anos. No norte de Minas, ele viajava 25 cidades, ficava mais ou menos 30 dias, 20 a 30 dias viajando. Ele dava a vida pela medicina dele. Ele foi fotografando tudo, os experimentos, os atendimentos, os procedimentos que ele fazia, a equipe dele, a estrutura que ele tinha na Santa Casa, tem tudo documentado e tudo fotografado. E o filho dele foi muito importante na preservação disso. Meu avô era uma pessoa de pormenor. Ele documentava tudo que tinha. E meu pai passou grande parte. E quando ele escreveu esse livro, deve ter mais ou menos uns 40 anos, ele é o Amante de Tamarandiba, que é sobre o pai dele, a vida particular, a vida privada dele. Ele fez os manuscritos. Então, eu até está em minha posse, minha irmã Diana guardou muito bem guardado, os papéis estão intactos, sem nada corcomido por traça, originalmente zerado.
e eu até mostro, é um manuscrito real. O nome correto seria manuscrito exemplo, que é aquele escrito pelo pulso, o punho do autor. Então eu mostro a você aqui o manuscrito dele, da primeira página à última, tudo perfeito. Tudo que ele fez ele deixou registrado, tudo ele deixou escritos ou deixou em material fotográfico. Então hoje é fácil saber tudo que ele fez, tudo que ele fazia durante o dia, ele anotava nas suas agendas, né? Então reconstruir sua história está sendo muito trabalhoso, porque ele escreveu muito, fez muita coisa, mas história se faz com documentos, e o que o Pavy mais fez foi nos legar documentos. Né? Que, se não fosse ele próprio ter feito esse trabalho e o filho dele preservado depois, talvez a gente não tivesse tantas informações quanto as que nós temos hoje, porque ele tem muitos artigos escritos, mais de 500 fotos catalogando o trabalho que ele fazia, a equipe dele. Então, isso é um acervo extraordinário que foi preservado, e esse acervo nos permite hoje fazer um estudo mais aprofundado da obra e do trabalho dele e passar também para as novas gerações a grandiosidade do trabalho do Dr. Afonso Pavy, como que ele foi relevante para a história da medicina, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil também. Ele viveu aqui a vida inteira, depois dessa paixão que ele teve com essa francesa, ele chegou em Capelinha, apaixonou-se pela filha de um fazendeiro, né? A famosa Dona Quinha, o apelido da esposa dele, e com ela ele teve 18 filhos, né? Que hoje tem vários descendentes desses filhos aqui em Minas Gerais, especialmente aqui em Tamarandiba, né? Ele educou todos esses filhos, todos eles estudaram. Em 1954, ele já bem idoso, com 85 anos, né? Ele adoeceu e veio a falecer. E o interessante é que quando ele chegou em Tamarandiba, em 1910, o povo todo foi naquela rua do Espigão, que é a rua do cemitério, e ele desceu aquela rua carregado pela população de Tamarandiba. 44 anos depois, em 1954, ele subiu de novo essa rua do Espigão, carregado por esse mesmo povo, para estar na sua moradia definitiva, que é o cemitério de Tamarandiba. E assim, de uma forma bem resumida, essa é a história desse grande vulto, desse gênio que habitou entre nós, Dr. Afonso Pavy.